Alô, turma boa do canal AV+, um grande abraço para todos vocês e, muito importante, um grande abraço para todos aqueles ligados no nosso podcast, aqui nos agregadores, no nosso Deezer, no Spotify. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. A gente recebendo muitas mensagens, e-mails, as pessoas dizendo, pô, que podcast legal, que bate-papo bacana. Depende dos convidados, né? Porque se depender da galera que faz o dia a dia, eu não tenho muita confiança, não. Por isso que a gente tem convidado um pessoal de mais, assim, de um nível melhor, né? Porque negócio de Emerson Rocha, Felipe Tiru, Mário Barata, não tá dando muito certo, não tá dando muito certo. Brincadeiras à parte, muito obrigado aí pelo carinho de vocês. E o nosso assunto do podcast de hoje, nós vamos falar de um homem, uma máquina, um mito, um jogador extraordinário. O dicionário Aurélio, o pai dos burros, diz que ídolo, imagem que representa uma divindade, que se adora como se fosse a própria divindade. Pessoa ou coisa intensamente admirada que é objeto de veneração. Este é o ídolo. Germán Ezequiel Cano, o homem que já é o terceiro maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, está a 7 gols de passar o segundo, o paraguaio Silvio Parodi, que era o raio, ponta esquerda que chutava e, segundo palavras de antigos, furava as redes. Sim, furava as redes, tal a potência do seu chute. E está aí alguns gols, é claro, de Vila Doniga, o uruguaio que era El Arquiteto, que tem 83 gols na história do Vasco. Bom, eu vou levantar essa pergunta para os meus parceiros, Felipe Tiru, Emerson Rocha, e hoje contando com a querida Jéssica Dias, que não é parente, mas se fosse, seria um grande prazer. Somos primos. Primos. Todos os dias são bons. Se fôssemos Flávio e Jéssica noites, não seríamos tão bons assim. Mas dias nós estamos bem. Nós vamos falar com a Jéssica, que é da Super Rádio Brasil, e eu faço questão de chamá-la, porque eu acho que já tem que... Se você ainda acha que não, mulher entende muito de bola, conhece muito futebol. E aqui a gente vai dar sempre espaço para a mulherada, que a mulherada... Aliás, por mim, o mundo era só das mulheres. Negócio de homem é negócio chato pra caramba. Eu detesto os homens, mas deixa pra lá. E eu vou começar essa pergunta exatamente por Jéssica, a nossa convidada. Será que é muita vascarência? Ou Germán Cano já pode ser considerado um ídolo vascaíno, com 1 ano e 4 meses de clube? É um jogador que, pelo que ele tem feito em campo, que já merece esse rótulo? Querida Jéssica, um beijo, obrigado aí pela presença, prazerzaço tê-la aqui no podcast e no AV, fez até a maquiagem. Tem imagem, tem que fazer maquiagem, pentear o cabelo. Gostei. Tudo bem, Jéssica? Ixi, eu acho que travou. Ah, melhorou. É assim mesmo, nós estamos... Agora eu tô te vendo. Travei logo na apresentação, gente. Flávio, obrigada pelo convite. Obrigada, Emerson, Felipe. É um prazer estar aqui participando com vocês, estar aqui nesse bate-papo. Bom, Germán Cano, né, cara? Assim, esse termo que você usou, vascarência, é um termo que a gente já ouve um tempo no Vasco, mas eu não acho que seja culpa do vascaíno essa vascarência, né? Digamos assim, entre aspas. O Vasco tinha realmente, e tem, uma necessidade de ídolos nos últimos anos. A gente vê que grandes jogadores surgem, grandes jogadores aparecem no Vasco, como, por exemplo, Maxi Lopes, jogadores com uma qualidade individual um pouco mais diferenciada, e aí começa, né, uma necessidade em cima desses jogadores, tipo, poxa, esse pode ser o cara referência do time, esse pode trazer título pra gente, esse pode representar o Vasco no termo de qualidade técnica individual. Então, assim, nos últimos anos era isso que a gente via. Os jogadores apareciam e aí era um assédio muito grande em cima deles. O próprio Guarim, um jogador ótimo, muito bom. Então, assim, a qualidade técnica individual dos jogadores era uma necessidade do Vasco, né? O Vasco, por mais que em alguns jogos nos últimos anos fizessem bons jogos coletivos, times bem armados taticamente, mas faltava aquele cara que ele mesmo sozinho conseguia resolver as questões. E aí teve o Martim Benítez, né? Também há pouco tempo, surge o Germán Cano. O Germán Cano é diferenciado. É realmente assim... a bola cai no pé dele na hora certa, no lugar, ele está sempre na hora certa, no lugar certo, e é decisivo. Não costuma perder. A gente vê muitos, né, artilheiros, enfim, homens de frente que fazem muitos gols, mas antes perdem muitos também. O Germán Cano não, basta uma para ele é o suficiente e ele vai lá e decide o jogo. Então, assim, ele está num caminho de ídolo, eu acredito.
Mas eu acho que o que falta para o ídolo ainda são grandes conquistas. Para mim, falta levantar uma taça, sabe? E falar, nossa, eu fiz ótimos jogos, eu representei o Vasco, eu fiz realmente a diferença no time e eu trouxe esses títulos. Então, o que o Vasco precisa são títulos para que o Germancano se consolide como ídolo do Vasco. É um caminho que realmente não há questionamento. É um cara que vestiu a camisa, que tem tudo para ser um grande ídolo. Mas, para mim, para ser ídolo, faltam títulos. Felipe Thiaut, eu acho que esse é o caminho da discussão, exatamente esse. É a gente discutir a palavra ídolo. Ídolo é algo que eu concordo muito com a Jéssica. Eu acho que tem muitas outras situações que envolvem a idolatria para um jogador, a veneração por um atleta, performance em campo, títulos, mas eu acho que atitudes fora dele, e isso você demanda um tempinho, não é uma coisa do dia para a noite. E por coincidência ou não, a Jéssica citou alguns nomes aí, só de estrangeiros, porque eu me lembro também do Martin Silva, que era um goleiro, não só atacante, e que também virou ídolo para a torcida do Vasco. A mesma torcida que depois não queria que o Martin Silva ficasse e que o Fernando Miguel fosse o titular do Vasco. Esse amor e ódio, ele é muito tênue, né? Acaba rapidinho. Acho que a gente precisa discutir, Thiaut, essa palavra. O que é ídolo para você? O que significa o ídolo na sua concepção? E quem são os seus ídolos no Vasco, Thiaut? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Fala aí, Flávio, Emerson, Jéssica. Pessoal que está assistindo a gente aí. Cara, pois é, eu acho que essa é uma discussão interessante, né? Porque tem gente que é muito apegada ao ídolo, e aí ídolos vão ser poucos, vai escolher ali uns 5, 7, 10, e esses são os ídolos. E tem também o pessoal que já é mais abrangente, qualquer um é ídolo. Eu acho que cabe as duas interpretações, né? Diria que são os ídolos máximos ali e ídolos menores, né? Ídolos de geração. Então, eu acho que são alguns aspectos que fazem um jogador ser ídolo. Para mim, o que é mais importante é que ele tem que ser, no período que ele passou no clube, ele tem que ser uma referência do time. Tem que ser aquele cara naquele período que é uma referência do time. A partir daí, se ele fica bastante tempo, acho que precisa de um tempo pelo time para construir essa raiz, a personalidade dele, os títulos que ele conquista é importante, mas eu não acho que seja algo super necessário. Porque, que nem você falou aí, Flávio, o Martin Silva foi um ídolo por uma geração, pelo menos, sem ganhar nenhum título mais relevante. E isso é uma questão também, acho que tem uma questão subjetiva. Eu acho que, dependendo de quando você começou a acompanhar o Vasco, eu acho que aquele princípio, quando você ainda é mais novo e começa a acompanhar o Vasco, você constrói ídolos pessoais, que vão ser ídolos da sua geração. Eu não gosto do Martin Silva, mas não boto como ídolo. Mas eu entendo que um cara, às vezes um vascaíno de 14, 15 anos, idolatre o Martin Silva, porque, cara, ele foi ali um símbolo do time durante a maior parte do tempo que ele acompanhou, entendeu? Então eu tenho ídolos máximos para mim, vão ser ali, eu sei lá, o Juninho e o Edmundo, que são caras que eu acompanhei quando eu era jovem e ganharam títulos importantes. Mas tem outros jogadores também. Eu comecei a acompanhar o futebol mesmo, o Vasco envolveu mais, naquela campanha do Tri Carioca. Então, tem toda uma galera ali que talvez quem é mais velho, quem é mais novo, não venere tanto. Sei lá, o próprio Valdir. Valdir é ídolo. Não ganhou nenhum título mais importante pelo Vasco, mas por outro lado, foi marcante na época que ele passou, né? Ficou bastante tempo do Vasco. E, para mim, pessoalmente, é um cara que eu levo como ídolo, porque eu estava começando a acompanhar o time e acompanhar o Vasco, e ele era sempre ali aquele cara que resolvia as partidas, fazia gol. Então, eu acho que o Germancano, para uma parcela do público, aí, da torcida vascaína, que é essa mais jovem, já deve ser um ídolo, porque ele já é esse cara que é uma referência técnica, que resolve dentro de campo, você vai assistir esperando ele. E eu acho que ele pode se tornar mais ídolo, e aí, acrescentando essas coisas que eu comentei, né? Se ele ficar mais tempo, acho que se ele conseguir... Se ele sair no final do ano, que é o final do contrato, atrapalha, né? Você faz uma renovação, fica por mais alguns anos, vai construindo mais isso, principalmente se ficar fazendo gol e quebrando essas marcas individuais aí, maior artilheiro, já é um artilheiro argentino, de repente chega perto, é o maior artilheiro do século, estrangeiro, essas coisas vão contribuindo.
E a coroação, que poderia fazer ele realmente marcar uma geração, e aí, sim, subir um pouco mais na prateleira dos ídolos, seria, que nem a Jéssica falou, conseguir coroar essa passagem pelo Vasco com um título. Aí eu acho que ele realmente, se ele fica mais tempo e ainda consegue um título aí, não sei, de repente uma Sul-Americana, né, sendo o protagonista do time, aí eu acho que ele vira já um ídolo incontestável. Eu coloco, amigos, duas situações. Uma coisa para mim é ser ídolo, outra coisa para mim é ser referência. E eu trago um exemplo do automobilismo, em que tivemos 3 grandes pilotos de 70 para cá. Emerson Fittipaldi, que viveu uma época em que o marketing não existia, mas foi um gigante, porque pilotava automóveis e carros de corrida sem nenhuma tecnologia. Nelson Piquet, vascaíno, Nelson Piquet, espetacular, mas que tem muita antipatia exatamente porque nunca foi simpático. Sempre foi o troféu limão, o pessoal chamava de troféu limão. E o Ayrton Senna, tão brilhante quanto o Piquet, porque eu não acho que o Senna tenha sido menos brilhante ou mais brilhante, eu acho que são iguais em termos de conquistas, mas era o marketing. Era o cara que carregava a bandeira, era o cara que se emocionava, era o cara que falava do país, numa época em que o marketing era muito diferente. Então, se a gente for colocar, são 3 grandes nomes, 3 ídolos do esporte, veja bem, do esporte, não do Brasil. Mas no Brasil, os caminhos são diferentes, porque um não tinha marketing, outro era antipático e o outro fazia muito marketing. Então, se a gente for colocar assim, para uns o Senna é muita referência e ídolo, para outros o Nelson Piquet, pô, esse cara tecnicamente era o piloto, e para outros o Emerson Fittipaldi era o cara, para os mais antigos. Então, Emerson, eu acho que a gente tem que discutir essas questões de ídolo e referência, porque ídolo para mim é isso que o Tiru falou, acabou o ano, o Germancano diz assim, não, eu quero ficar no Vasco, eu quero renovar por mais 3 anos do Vasco. Esse clube aqui é demais. Você começa a angariar uma simpatia de quem apenas não vê o lado técnico do negócio. Porque ele pode bater todos os recordes, ele pode fazer 1000 gols com a camisa do Vasco, mas eu conheço muitos jogadores que jogaram muito no Vasco. Eu vou dar um exemplo, o Dedé, que jogou muito no Vasco. E tem uma grande parcela da torcida do Vasco que não gosta do Dedé, que acha que o Dedé foi ingrato, que eu acho que, então, essa questão fora de campo, ela pesa muito. Qual é a tua opinião sobre isso? Fala, Emerson Rocha. Também passou maquiagem, penteou o cabelo para ficar bonito, né? Fala, Flávio. Fala, Tiru. Fala, Jéssica. Seja bem-vinda. Fala para todo mundo que está ouvindo a gente também no podcast, também assistindo daqui a pouco também no Ave Mais. Então, Flávio, você falou aí sobre a questão dos pilotos de Fórmula 1, tem uma coincidência. O meu nome é Emerson justamente por conta do Fittipaldi. Meu pai gostava muito dele e achava que era um nome de vencedor e me colocou no nome de Emerson. E você puxou o DNA, né? Porque você bate em pitoco, arrebenta a porta do teu carro. Bonzão, né? Isso aí tá no DNA. E aí, vocês levantaram alguns nomes importantes, até como exemplos. Eu vou colocar até aqui outros nomes. Por exemplo, eu vou colocar 3 no Vasco. Leandro Amaral, Alex Dias e Nenê. 3 jogadores que também foram referências técnicas, a torcida cantava música para eles, mas acabaram não conquistando grandes títulos. E eu acho até que o Nenê, por exemplo, tirou o Vasco... se ele chegasse e, por exemplo, tivesse salvado o Vasco naquele ano de não ter sido rebaixado em 2015 e depois conquistasse, pelo menos aqueles 2 cariocas, eu acho que já estaria numa prateleira bacana. E aí depois ele saiu do Vasco por uma questão política e tal, e aí acabou deixando essa questão de idolatria para trás. O Alex Dias e o Leandro Amaral também viveram fases complicadas no Vasco, que o time era muito fraco, mas eles conseguiram mesmo assim sendo referências e ficaram também pouco tempo. E eu vou colocar outro nome aqui, mas não é do Vasco, mas também batendo um pouquinho o que a Jéssica falou em relação a títulos. Hoje, se a gente parar para analisar na história do Corinthians, o Rivelino é um grande ídolo. Ele não ganhou nem Campeonato Paulista pelo Corinthians, mas foi uma grande referência por um grande tempo, onde ele já disputava títulos contra o Palmeiras, do Ademir da Guia, contra o Santos do Pelé, mas era a grande referência do Corinthians. Saiu brigado, mas mesmo assim, com a referência técnica que ele era, virou um ídolo do Corinthians. E eu acho que a questão do Vasco, do Germancano, eu acho que é questão de tempo. Ele está 1 ano e 4 meses. Se ele tiver mesmo uma sequência, acredito pelo que ele vem fazendo em campo, talvez se conquistar um título vai ser muito mais importante. Mas eu acho que pode ser sim um ídolo do Vasco, nem que foi mais ou menos o que o Felipe te falou, em relação ao momentâneo, para aquela geração. E até porque, por exemplo, os meus grandes ídolos, o primeiro ídolo que eu tive no Vasco e que me fez ser Vasco foi o Bebeto. Só que eu entendo o Bebeto hoje não ser um ídolo do Vasco,
por ter saído do Vasco e depois, quando o Vasco tentou trazê-lo de volta, ele preferiu ir para o rival. E por isso perdeu essa idolatria, vamos dizer assim. Porque o que você faz no todo que faz você virar ídolo. Por isso que hoje, o meu maior ídolo no Vasco se chama Juninho Pernambucano. Pelo todo, pelo contexto todo, por ter ganho títulos, por ter feito a carreira que fez em campo e, claro, fora de campo, então, ainda mais com aquela volta dele triunfal em 2011. Então, para mim, o Juninho Pernambucano, para mim, Emerson, é o maior ídolo do Vasco, porque eu tenho. Então, sei que o Roberto Dinamite é o maior ídolo do Vasco na história, mas o Juninho me representa muito por conta de tudo que ele fez, principalmente fora de campo. Mas eu queria levantar agora sobre o Cano, gente. O Cano tem perfil para ídolo? Volto a dizer, dentro do que vocês falaram, claro, o ídolo precisa ser tecnicamente um jogador extraordinário, tem que ter números, referências, mas ele tem carisma para isso? Eu vejo o Cano é um jogador averso a entrevistas, é um cara quietão, é um cara na dele, mas eu vou dar uma referência que é até sacanagem com o gringo, mas vou ter que dar. Lionel Messi, argentino, ídolo de muitos, mas eu lhe digo, poucos argentinos gostam do Lionel Messi. Os espanhóis, os barcelonistas gostam muito mais do Lionel Messi do que os próprios argentinos. Eu vou te dizer que até brasileiros gostam mais do Messi do que os argentinos. O Lionel Messi, eu gosto muito do Lionel Messi. Eu acho que o Messi é um jogador que, exatamente por esse lado dele quieto, pitoresco, essa coisa menos marketing, ele me cativa, porque eu acho isso bacana, porque o cara tá ali pelo esporte. Mas tem gente que gosta do Cristiano Ronaldo, e eu respeito imensamente, que é o cara fortão, o cara bonitão, é o metrosexual, é o cara que joga para burro, mas que junta todas as características. Essa questão do ser introspectivo, Jéssica, isso atrapalha a idolatria, ou pelo menos a formação da idolatria para um atleta, ou não? A questão campo, se ele arrebentar em campo, vai todo mundo dar beijinho no Quietinho. Vem cá, meu Quietinho, bota ele no colo. Porque o Germancano dá vontade de, às vezes, botar no colo, né, cara? Aquele jeitinho dele, aquele quietinho dele, faz aquele Lzinho. Ele é muito simplesinho. Ou se ele fosse mais espalhafatoso, talvez ele tivesse mais chance de ser ídolo, Jéssica. Olha, eu acho que tem muito isso, né? A construção do ídolo. Tem que ter carisma, gente. Tem que ter carisma. Uma coisa é o Lionel Messi estar jogando num país em que a língua nativa do país é a mesma que a dele. O que a gente vê no Germancano é que ele não se esforça muito para aprender o português. Por exemplo, eu que sou de rádio, para usar a entrevista do Germancano é ruim para mim. Porque eu tenho que ficar traduzindo, o próprio ouvinte, por ele mesmo, não consegue entender. Então, assim, eu acho que o que falta nele é um pouco de querer, né? Querer se aproximar, querer se introduzir na nossa cultura. Por exemplo, questão de churrasco. O Martim Benítez estava aqui há pouco tempo. E as entrevistas do Martim Benítez, ele tem um perfil parecido, talvez por ser sul-americano, enfim, da Argentina, desses países mais próximos a gente, eles têm esse perfil de um pouco mais quietos, um pouco mais calados, um pouco mais introvertidos, mas o Martim Benítez, ele já falava um pouco mais na entrevista, ele brincava, ele falava de churrasco. O Germancano não, o Germancano ele vai lá, responde o que ele precisa e sai, não gosta muito de entrevista. Até uma questão que há pouco tempo brincaram com ele com relação ao golfe, né? Dele comemorar, fazendo golfe. Ele poderia usar daquele momento para falar um pouco mais sobre ele fora das quatro linhas. E ele falou, não, é só porque eu jogo golfe para poder desestressar. Então, eu acho que a construção do ídolo tem muito a ver com isso. Tem que ter personalidade, tem que ter um diferencial, tem que ter uma coisa que o torcedor se identifica, que acha graça, sabe? Que o torcedor copie. Um penteado de cabelo, uma forma de se vestir, uma frase. Poxa, os ídolos do Vasco, né? Romário, Edmundo, Felipe, são caras de personalidade, são caras que falavam, tudo bem que a época é outra, né? A realidade hoje em dia das entrevistas, o que pode ser falado, do que o clube permite, é outra. Isso a gente reconhece. Mas eu acho que falta um pouco nisso no Germancano também. Não que isso faça com que ele deixe de ser um ídolo, mas poderia dar um up aí para que, né, o torcedor realmente se apaixonasse ainda mais por ele, fora a qualidade individual dele, técnica, que é incontestável. Mas é aquilo de olhar, de achar uma graça. Você sabe que o Matias Galarza, eu acho ele super simpático, já com 17 anos. Se esse menino continuar no caminho que ele está, ele tem chance de ser ídolo se não for do Vasco, de um outro grande clube. Porque ele tem personalidade, ele brinca com o adversário, ele dá aquela espetada, ele usa lá o copinho dele de chimarrão com o escudo do Vasco.
É isso que o ídolo precisa. Precisa daquela identificação além das 4 linhas, eu acho isso. Olha, é um papo que se pudesse a gente fazia 2 horas de lá, porque eu já estou cheio de coisa na minha cabeça aqui. E eu vou botar fogo nesse parquinho, eu quero botar fogo nesse parquinho aqui. Felipe Tiru, ouvindo a Jéssica, eu até concordo, mas eu quero saber o seguinte, a melhor das qualidades não é o cara ser F, o cara ser brabo? Ah, ele é tímido, ele não fala, ele não se esforça para falar o português, mas porra, o cara mete gol toda hora, é o artilheiro de um toque só, domina e bate, e mete gol em todos os times do Rio, faz gol contra todo mundo. Não seria o suficiente ou nós vivemos na era do Instagram, em que é necessário sempre postar aquela foto linda, maravilhosa, abraçado com os amigos dentro do vestiário? O que você acha, Tiru? Lembra um pouco o Louco Abreu no Botafogo, né? É isso aí, é isso aí. Eu acho que não tem uma fórmula única, né? A gente está falando aqui vários ingredientes que ajudam e, de repente, tem uns que pesam muito num lado, outros que pesam muito no outro. Por exemplo, você falou do Messi. Pô, o Messi jogando o que ele joga, se o cara decide o que ele decide em campo, não precisa nem falar tanto. Porque, pô, a Argentina não gosta, talvez porque ele não tenha conseguido brilhar na seleção como brilhou no Barcelona. Mas o cara que, pô, durante 10 anos fez o Barcelona ganhar tudo, pô, o cara pode ser, né, o que for, né? Essa coisa do marrento, o próprio Cristiano Ronaldo é marrento. O problema do marrento é que não joga bola, porque quando o marrento joga bola, você atura, entendeu? Né? Tem vários. Então, eu acho que realmente o Germancano peca muito nesse aspecto, mas ele pode compensar isso em outros lados, né? Teve um cara que também era muito carismático nesse sentido, sabia fazer o marketing pessoal, a Jéssica até lembrou aí, foi o nosso Max Lopes. Porque zagueiro Rodrigo. O Rodrigo também, mas o Max, ele ficou pouco tempo no Vasco, né? E jogando, decidindo, então menos tempo ainda. Isso atrapalhou. Eu não mas ele... a primeira palavra dele em português, eu não sei se vocês lembram. Que a gente perguntou para ele na coletiva e foi Qual foi? Palavrão bem grande. Palavrão. A primeira coisa que os caras aprendem é palavrão, não tem jeito. Tem jeito. Pois é, mas ele pecou no pouco tempo, porque ele sabia se promover, né? O Cano chegou muito... Agora, ele pode compensar isso também com os gestos que o Flávio falou, né? Topou ficar na segunda divisão, de repente ele renova e fala que vai terminar a carreira no Vasco. Esses gestos também o pessoal gosta, né? Eu acho que o Dedé atrapalhou, por exemplo, para ficar no exemplo aqui, atrapalhou muito ele se consolidar mais como ídolo no Vasco, o fato dele ter ido para o Cruzeiro, aqui do lado. Então você tem uma torcida rival que também começa a venerar. Ele tem que falar bem do Cruzeiro também, né? Não tem como ele não falar bem do time que ele está jogando. E isso gera mágoa. Então, por exemplo, o Galarza, que a Jéssica falou, jogando o que ele está jogando, não vai ficar muito tempo no Vasco. Não nesse período agora, né? Agora, se ele vai para fora, e lá fora, quando ele puder, ele fala do Vasco, que lembra do Vasco com carinho, o torcedor vai gostar. Aí vem a vascarência. Aí vai vir a vascarência. Volta. Aí que eu digo, cara, é a vascarência que faz, eu acho, que muitos desses jogadores serem ídolos. Mas eu vou te dar um exemplo. O tio de um jogador... Terminar, Flávio, para terminar, eu acho que tem que fazer isso e tem que voltar e fazer uma segunda passagem também importante, entendeu? Não basta só ficar falando, né? A vascarência fica falando aí, Alex Teixeira, Allan Kardec, esses caras, o Souza, eles eventualmente voltarem, e quando voltarem, ainda mostrarem um futebol, levarem um time pro ídolo, serem referência, aí pode ser, né? Tem que ter essa volta onde ele ainda devolve pro clube, vamos dizer assim, né? A formação, acho que tem que ter isso também. Eu ia falar, Jéssica, do Juninho... Muito pode falar, fala aí. Mim, um exemplo que ficou muito claro para mim de carisma, assim, que vocês falando, vem na minha memória agora, no jogo em que o Morato e o Cano fizeram gol. Foi o jogo contra o Flamengo, se eu não me engano, né? E daí o Cano vai lá e comemora com a tacadinha de golfe e o Morato simplesmente imita o Edmundo. As manchetes foram o quê? Morato imitando, né? É isso, né? É a identificação com a história do clube, é carisma, eu acho que é isso que falta, sabe? É carisma, realmente. O Messi, a carisma dele é não falar, é aquela carinha dele de paisagem, é uma personalidade. Então, não, é uma peculiaridade. E, Jéssica, essa questão do carisma, tem um jogador que passou no Vasco também, que era um cara muito carismático, mas que na bola não jogou bem, que foi o nosso equatoriano lá, né, o Flávio? Esqueci o sobrenome dele. Tenório. Agora, Carlos Tenório, isso mesmo. Tenório, então, assim, o Tenório era um carisma puro, até das entrevistas. Até nas entrevistas do Fala Franco. Você me lembrou de outro, Emerson.
que faltava só o futebol, que foi o Riascos, que também também. sabia. Outra. Não, Também. o Manga, gente. O Manga tem uma passagem breve, mas são essas pessoas, né? Talvez seja muito... Pô, galera, mas não são ídolos, né, gente? Não. Mas não são ídolos, né? Pelo amor de Deus, né? A gente está batendo na tecla de que o carisma nem... A gente chegar e cobrar do cara uma personalidade que ele realmente não tem. Né? Exatamente. Porque nesses casos foram coisas espontâneas. Talvez exatamente. a partir de agora mudar totalmente a personalidade dele, a gente vai achar um pouco forçado, um pouco, né? Verdade. É isso. Que ele teve um treinamento, talvez, né? Porque tem casos que ficam meio engessados. Você vê que aquilo não é espontâneo, não é do cara. Não, e até para puxar de novo o assunto que o Flávio estava falando, o Riascos, ele não tá longe de ser ídolo porque, jogava uma bolinha de nada, mas ele foi muito mais abraçado pela vascarense do que merecia, porque ele tinha esse apelo, né? Eu vou dar dois exemplos claros para mim. Juninho Pernambucano, quando voltou ao Vasco em 2011, ele mesmo disse, eu não achava que eu era esse ídolo todo. Eu acho que a idolatria para o Juninho ficou muito mais em cima da carência, da necessidade da volta de um grande jogador, porque o Juninho saiu do Vasco em 2000 numa geração em que vários eram ídolos. Felipe, Edmundo, grandes jogadores. Mas o que acontece? O Vasco de 2000, por coincidência, até a volta dele, era só pancada. E aí o torcedor fala, meu Deus, volta alguém que possa... E aí você vê o cara jogando para burro na Europa, me ajuda a fazer alguma coisa boa. O Juninho não se achava. O Juninho, por exemplo, a música que a torcida do Vasco canta para ele, ele acha até hoje que é injusta, porque existem outros ídolos. Juninho recebeu vários convites para receber aqui no Rio de Janeiro medalha como cidadão do Rio. Ele nunca foi, e a justificativa era a mesma. Tem gente muito mais importante que eu no Vasco. Então, é uma noção. E um outro exemplo, que para mim é o maior de todos, que é um jogador que, enfim, para mim é o meu super-herói, que era Roberto Dinamite. Roberto viveu numa época, gente, que o Vasco tomava muita porrada, cara. De 70 para cima, o Vasco pegou a máquina do Fluminense, o início da era Zico, e o Roberto era o jogador que salvava o Vasco. O Vasco tinha times muito ruins também, tinha grandes times, mas teve times muito ruins. E o Roberto Dinamite nos salvava. Então, eu acho que essa questão dele ser o super-herói, porque o Roberto, vocês não conheceram. O Roberto era um saco para dar entrevista. O Roberto não dava entrevista, gente. O Roberto era igual o Germancano, quietão, na dele. Eu pedi um áudio para o Roberto domingo passado, meio-dia, ele me mandou às 10 da noite. O Roberto sempre foi assim, cara. E as pessoas diziam, marrento não. O cara era o cara, mas era o jeitão dele. Só que o Roberto é carisma puro em campo, meu irmão. O cara era o cara, gente. O cara destruía com todo mundo. Como é que você não vai amar um jogo? Por isso que eu discuto essa questão do introspectivo, do Germancano. Eu acho que se esse cara for artilheiro do Brasil com 50 gols, Vasco campeão da Sul-Americana, ele fizer gol na final, se ele continuar falando espanhol carregado, a gente bota a legenda. Viu, Jéssica? A gente bota lá, a gente fala, traduz depois. E aí a gente tem que discutir se o cara vai ser ídolo ou não. Para mim, vai. Que eu acho que o que vale, primeiro, é o desempenho, é a performance. O cara brabo, para mim, é aquele cara que eu vou ao estádio pensando, esse cara vai ganhar o jogo para mim, esse cara vai me dar alegria hoje de tarde. Era o Roberto, gente. É legal a gente também discutir essa situação, e eu acho que é bacana a gente fazer essa reflexão. Qual foi o último grande ídolo do Vasco? Quem foi o último grande ídolo do Vasco? E é complicado você fazer esse tipo de pensamento, porque é o seguinte, você vai levar, por exemplo, de 2011. Daquele time de 2011, eu acho que, por exemplo, o cara que era para ser o ídolo do Vasco, o Felipe já era. Então, o Felipe já era o ídolo do Vasco por tudo que ele já tinha conquistado. E pela volta também. Mas eu acho que, por exemplo, o Diego Souza encarnava bem aquele ser o grande ídolo do Vasco. E eu acho que o Diego Souza perde, entre aspas, o bonde da história ao não voltar para o Vasco nas oportunidades até que surgiram ali. Quando ele foi para o Botafogo, quando ele foi para o Grêmio, para o São Paulo, ele acabou perdendo esse bonde. Se ele volta ao Vasco ali em 2016, 2017, e mantém o Vasco ali, pelo menos na briga ali e tal, ele voltaria até como se fosse o salvador, como se fosse o ídolo. Acabou perdendo o bonde. Então, assim, é difícil você lembrar do último grande ídolo que o Vasco teve. Pode ser o Juninho, tá bom, ser Juninho, mas o Juninho também é daquela época que tinha Juninho Paulista, o próprio Romário, e outros, Mauro Galvão, o próprio Carlos Germano, o Elton. Então, assim, é mais complicado. Mas depois dessa fase de 2000 ali, é difícil você ter um grande ídolo que o Vasco teve, né? Só teve momentâneos.
É verdade. Olha, a gente vai ter que encerrar, porque eu tenho que liberar minha querida Jéssica, mas a única coisa que eu fico com dor é que a gente só fala de jogadores de fora sendo ídolos do Vasco. Sim. É bom lembrar que o Roberto Dinamite, Edmundo, Romário, Giovani foram grandes ídolos do Vasco, todos nasceram no clube. Felipe, todos nasceram no clube. Giovani veio um pouquinho, veio meia confecção, mas nasceu no clube. Está na hora, eu acho que o Vasco tem que formar jogadores, talvez hoje seja difícil, por conta de tão cedo eles estão indo embora, mas o Vasco precisa formar mais ídolos em campo. Que pena, por exemplo, que o Thales Magno não deu, porque eu até tinha uma certa esperança que ele pudesse ser carismático, bom jogador, mas se perdeu no tempo, se machucou demais e acho que perdeu o bonde da história. Sabe, Felipe Coutinho volta. Mas o Felipe Coutinho eu acho que está no rótulo da vascarência, Jéssica, porque o Felipe Coutinho jogou muito pouco no Vasco, não deu para ele se tornar um ídolo aqui. Ele hoje é ídolo muito mais pela imagem que ele formou lá fora, por ser um bom menino, um cara legal, Vasco. Eu acho que tudo isso soma, mas você tem a certeza que o Felipe Coutinho hoje vai ser idolatrado pela torcida do Vasco pelo que ele fez no clube? Não. Eu acho que é muito mais porque a gente vai ter um jogador que vai ganhar campeonato para nós. Ponto. Pode ser até que ele venha a ser ídolo, mas no finalzão mesmo. Porque tem muita gente da antiga geração. Eu, por exemplo, tenho uma opinião sobre o Felipe Coutinho. Eu não acho que o Felipe Coutinho seja esse jogador extraordinário todo que falam. Tanto é que na seleção ele é mais um. É bom jogador para burro. Mas para quem é novo, como disse o Tiru, a nova geração, cara, o Felipe Coutinho é o cara. O Paulinho é o cara. Todos esses meninos são jogadores que a torcida tem, mas muito pela carência. Porque, infelizmente, a minha geração vivia uma realidade de jogadores que ficavam 10, 15, 20 anos no clube. Hoje o jogador fica 1 ano e meio, 2 anos, não dá para você formar essa idolatria. Jéssica, um beijo, muito obrigado. Aliás, vou pedir a galera aqui, deixa aqui embaixo, coloque aí seu ídolo atual, seu ídolo do passado, seu ídolo eterno, discorda da gente, mete o pau em mim, mete o pau no Emerson Rocha. Na Jéssica não, elogia a Jéssica, hein? Vê lá, hein? Jéssica, um beijo, obrigado, viu, pelo seu carinho, pela sua atenção, porta aberta para ti aqui sempre, tá? Muito obrigada, adorei participar, estou à disposição sempre. Um abraço para vocês e vamos resistindo, né? Enquanto a gente não pode se encontrar pessoalmente, enquanto a gente não pode estar lá no clube acompanhando o dia a dia, a gente vai criando aqui nossos meios, nossos métodos e vocês fazem isso muito bem. Eu acompanho o canal, digo que eu acompanho o canal. Então, um abraço, é um prazer aí estar participando com vocês. Valeu. Felipe Tiru, um abraço. Você tá no Maraca lotado aí atrás, hein, Tiru? Por falar em saudade de voltar a ver o Vasco em campo aí, né? Assim, do campo, estando lá. Grande abraço. O mais rápido possível, tomara. Se Deus quiser. Emerson Rocha, queira-me bem, hein? A gente volta já conversando sobre Vasco e Botafogo, hein? Nossa próxima discussão no podcast nessa semana vai ser o clássico de sábado. Aliás, domingo, decisão no sábado que vem. Emerson Rocha, queira-me bem, hein? Pentei o cabelo que tá despenteado, hein? Tamo junto, é nóis. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho aqui no AV+, e também no nosso podcast. Um abraço para todos, fiquem com Deus. Tchau, turma.